Boa noite. A aula de número 20 da série especial Deepak Chopra. Como eu havia dito há algumas aulas atrás, várias já, esse curso vai ter 30 e poucas aulas, acredito que umas 30 aulas. Nós vamos ter mais 3 aulas sobre salmos que não são da série especial Deepak Chopra, que vão ser gravadas nesse inteirinho, entre as aulas do Deepak Chopra. Nós vamos como é indicado para a audiência, que faça essa pequena meditação antes de ouvir a aula, e que adote como prática para o dia a dia essa pequena meditação 10, 15, 20 vezes por dia. Isso fora outras que podem ser feitas mais curtas, 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos, não importa. Só vai entender o contexto disso quem estiver estudando as obras do Joel, gente. Vamos para os comentários iniciais da aula de hoje. Gostaria de fazer aqui um apontamento com relação à última lei que a gente avaliou, que foi a lei da intenção e do desejo, que foi a lei de número 4 da série especial Deepak Chopra, que o último item analisado dessa lei foi como aplicar a lei do menor esforço. Tinha uma frasezinha que eu anotei aqui que ficou de fora, tá? Uma frase que me veio à mente, eu deixei ela anotada, ficou de fora na última aula. Como aplicar a lei do menor esforço? Aplicar a lei do menor esforço é não perder tempo com o que não interessa, certo? Quero fazer aqui a indicação de um vídeo de uma outra palestrante, porque isso deve ser sempre usado quando for somar, quando for beneficiar a audiência, ok? É um vídeo, o título desse vídeo no YouTube é Como se tornar um co-criador da própria realidade. Aula aberta, palestrante Mabel Cristina Dias. Vídeo excelente, do ponto de vista de saber o que é ego, superego, self, tem nuances do trabalho com a sombra, qual é o posicionamento do observador, do co-criador consciente, o processo de individuação. É um vídeo de 33 minutos, excelente vídeo para quem já está avançado no processo, para quem já está compreendendo o trabalho com a sombra, para aquele que já está entendendo um pouco do que é ego, superego, self,
o trabalho com a sombra, certo? Fica aqui a indicação. Agora, por uma boa parte do pessoal, vai fazer muito sentido o vídeo, mas vai aparecer uma grande interrogação assim, mas como, meu Deus do céu, como que eu processo isso daqui? Se a pessoa não trabalhar a sombra dela, fica realmente complicado de processar e compreender uma situação dessa, né? É vídeo para assistir. Quem não estiver estudando o material de Joel e tiver só na mecânica quântica, essas outras coisas aqui, olha, é vídeo sem limite para o repeteco, certo? Para ver se entende alguma coisa. Agora, para quem está acompanhando as nossas aulas, para quem está estudando de forma dedicada o material do Joel, é um vídeo que pode ajudar, né, a colocar as ideias em ordem. Olha, isso aqui mesmo, puxa, eu já entendi o como, né? Fica aqui a indicação, então. Bom, pessoal, um recado importante para a audiência do YouTube, para o pessoal de São Paulo, capital e arredores, se for possível, né? Neste sábado, no dia 27 de outubro, às 15 horas, terá início um curso básico, um curso inicial sobre estudo e acompanhamento das obras do Joel, para entendimento, aprofundamento, prática, desenvolvimento da compreensão da meditação contemplativa, certo? Responder a dúvidas, questões gerais, ou seja, é um curso básico inicial para pessoas interessadas em aprofundar o assunto Joel Goldsmith. Quem vai presidir o curso é a senhorita Samira Maria Pereira. Quem tiver interesse pode entrar em contato com ela mesmo no inbox pelo Facebook, ou pode mandar uma mensagem no meu Facebook, eu passo o telefone da Samira. O curso será na região de Santana, do Horto Florestal, em São Paulo. É lógico que não precisa morar perto, né, gente? São Paulo tudo é perto, então qualquer pessoa que estiver disposta a iniciar esse curso nesse sábado, eu mesmo estarei presente nessa aula inaugural, para a gente bater um papo, conversar e colocar essa bandeira do início desse trabalho em São Paulo. Vai ser um curso simples, num lugar simples, mas isso não é o que importa. O que importa é a vontade e a dedicação das pessoas que tiverem receptividade ao assunto e o desejo de iniciar um estudo mais aprofundado, um acompanhamento, ok? Então fica aqui o convite, o curso será gratuito, tá certo? Agora nós vamos nas aberturas de todas as aulas da série especial Deepak Chopra, nós vamos trazer um pedacinho, como vai ser feito agora, e foi falado na aula 19, de um pequeno trecho do livro A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, cujo link está na descrição do vídeo da aula 18 e da aula 19, certo? Tem o link da nuvem nova lá, e dentro dessa nuvem existe esse livro, A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Como eu já tenho ouvido o comentário de alguns pacientes que estão lendo o livro, pacientes da psicanálise da alma, o livro tem um impacto fortíssimo. É como se aquele que já está entendendo e dedicado ao caminho infinito sentisse um renascimento do caminho, da vontade de estudar o caminho infinito e as obras de Joel dentro da pessoa que lê esse livro, A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Como eu disse na última aula, a questão iluminado Joel Goldsmith é uma situação. E a situação alunos, discípulos e pacientes é outra. Porque cada um alcança uma iluminação ou um grau de individuação, para quem a palavra iluminação não desce, né? Cada um alcança um grau de individuação segundo a sua receptividade e segundo a sua dedicação ao processo. Porque quando Joel ouviu que existia esse negócio de ciência cristã, ele foi mergulhando sem fim. Certo? Ele fez, como se chama, né? Como que fala quando dá aquele mergulho? Aquele mergulho sem fim que prende o fôlego? Apneia, né? Ele fez uma apneia no processo da ciência cristã para entender essa questão da prática da presença. Então Joel cada vez mais foi dedicando a sua vida, os seus afazeres,
a sua mente, os seus pensamentos, as suas atitudes, suas meditações. Ele se doou para os alunos, discípulos, pacientes, a vida toda, cada vez mais. Não significa que todo mundo deve virar um Joel curador, se bem que todo praticante de ciência cristã aprende a aplicar cura em algum grau, certo? Mas é como eu sempre tenho dito, é se tornar o avatar da própria vida. Porque é consequência, gente. Quando trata o emocional e deixa de emanar frustração porque está no trabalho com a sombra, não é pensamento mágico, não é questão da mente, tá certo? Que nem um indivíduo lá dos Estados Unidos que trouxe uma interpretação completamente equivocada sobre um trecho do livro da Jornada Espiritual do Joel. Lembra que eu falei que tinha uma informação ali que eu pesquei? Que eu achei um fio da meada lá? Que eu achei, como é que eu vou dizer? Que eu buscava uma pista, eu encontrei essa pista, né? Lá, essa pessoa, nessa pista, que eu não vou falar desse assunto agora, disse que o Joel ali estava com medo. O cara interpretou de forma completamente equivocada, está com crença limitante, não é nada disso. O Joel desejava justamente o contrário. Quem quiser que procure e ache a pista lá no livro A Jornada. Vamos ver se vocês pescam do que o seu Sandro está falando. Então, todos os praticantes de ciência cristã, disciplina da alma, certo? Prática da presença, é tudo a mesma coisa, são só nomes diferentes. Todos os praticantes alcançam as benesses, porque eles aprendem como viver o reino, eles saem do paradigma da crença no bem e no mal. A bagagem do intelecto lhes permite reinterpretar a realidade a todo instante. Então, cada vez que sentir uma dor, uma frustração, um tropeço, um problema, seja de qualquer ordem que for, a emoção que está afetando a pessoa vai fazer com que ela continue colapsando o problema, gente. Agora, como é que sai de uma situação dessa? Só unificando, só individuando. E como eu disse, unificação não é uma coisa que acontece lá na frente, individuou, iluminou. Não, é um processo gradual. Deixou de ser problema para a gente e para o outro, e parou de projetar sombra, já deu um passo na iluminação. Certo? Que nem a gente disse na aula passada, que o Joel disse, que precisa de 10 anos para a pessoa realmente absorver o conhecimento do caminho infinito, porque ele ficou 17 anos praticando até atingir uma iluminação maior. Por isso que ele fala de 10 anos. Mas isso não significa de forma alguma que com 1 ano de prática as coisas não mudem, para o segundo muda mais, para o terceiro muda mais, é exponencial. Certo? Porque essa questão mecânica quântica precisa sair da questão pensamento mágico, porque é individuação, gente. Para de emanar a frustração. A primeira mudança é na vida interna do indivíduo. Então, o que acontece na vida externa? É tudo que o Deepak Chopra está explicando aqui no 7 Leis Espirituais do Sucesso. Tudo que acontece na vida externa, como o Joel explica no material dele, a vida externa é reflexo da vida interna. Então não é poder da mente, não é poder do ego. Não é o poder. As pessoas estudam mecânica quântica pensando só nos acréscimos, pensando só nas benesses. Elas jogam completamente de lado esse negócio de aprender a viver o reino. Pô, isso é andar na contramão de marcha ré ainda. Quando que essa situação vai mudar? Porque é o que eu vejo. Não nos atendimentos, né? Porque a pessoa chega para o atendimento, ela é acolhida e é orientada. Mas nas perguntas em geral que são mandadas é o que a gente vê. As pessoas estão preocupadas com as situações. E com o que as situações estão lhe proporcionando de desgosto, em vez de se preocupar com o contexto do viver o reino. Em vez de entender o que está na obra de Joel. Por isso que está sendo indicado a jornada espiritual de Joel Goldsmith. Lá tem a sombra do Joel. Tem o Joel pondo o pé no freio, tem o Joel se sabotando, tem a coisa acontecendo e ele tentando, e ele não sabendo o que fazer com aquilo, catarse, certo? E a coisa foi se desenrolando. Então, o praticante da presença, ciência cristã, disciplina da alma, tanto faz, a vida dele vai melhorar em algum grau. E quanto mais receptivo ele for, mais ele meditar e mais ele estudar, mais ele vai compreender, mais ele vai expandir a consciência e mais ele vai ser canal do amor do todo. Mais a centelha vai agir.
mais ele vai entender essa coisa de eu por mim mesmo nada posso, mas tudo que está ao alcance dele ele faz o máximo e o melhor, gente. Vamos lá, né? Na página 3 do livro do Joel, A Jornada Espiritual de Joel, eu quero comentar, são pequenos comentários que eu vou fazer até o fim da aula de Deepak Chopra, certo? Referente aqui a morte da mãe de Joel. É o título desse trechinho, eu que intitulei, né, esse trechinho. Vamos lá. Estou pegando do meio da situação aqui para trazer um pequeno trecho, ok? Desde página 3 da Jornada Espiritual de Joel. Lembrando que são pequenos trechos apenas que serão trazidos para o início da aula de Deepak Chopra. Desde que seu pai, o trecho chama A Morte da Mãe de Joel. Desde que... É a morte da mãe de Joel mesmo? Bom, se não for, eu estiver enganado, eu conserto daqui a pouco. Desde que seu pai viajou extensivamente no curso de seus negócios, Joel, como o filho mais velho, e sua mãe passaram muito tempo juntos. Todas as sextas e sábados à noite, ele a levava para jantar e ir ao teatro. Joel já era adolescente. Todo vestido com um pequeno terno de smoking, que encomendara para ele quando tinha pouco mais de 13 anos, Joel. Chegou então o dia em que ele teve que viajar e começou a escrever-lhe uma carta todos os dias. Ele era muito apegado à mãe, ele precisou viajar a negócios, começou a escrever cartas para a mãe todos os dias. 7 dias por semana, um presságio de sua propensão para escrever cartas nos anos posteriores. Ao longo de toda a sua experiência juntos, ele disse que dificilmente havia um dia em que não lhe escrevesse uma carta. E elas nem sempre eram enviadas todos os dias, mas às vezes elas recebia até 5 cartas ao mesmo tempo. A mãe de Joel recebia as cartas de Joel. Quando ela deixou sua visão visível, foi um momento de completa tortura para ele. Então, o que era perder seu Deus? Porque naquela época não havia Deus mais perto dele do que sua mãe. Ou seja, quando a mãe dele deixou sua visão visível, né, sumiu da vida de Joel, morreu, foi um momento de completa tortura para ele. Foi como se ele tivesse perdido Deus. Em muitas ocasiões, durante os anos em que o conheci, Joel falava da sua juventude. Isso é a secretária que escreveu o livro narrando. Muitas vezes comentando sobre quão pouco havia nele para dar qualquer... presta atenção, gente. Muitas vezes comentando sobre quão pouco havia nele para dar qualquer indicação de como sua vida se tornaria. Então não é por causa de crença limitante, sofrimento, carência, falta, que a gente deve achar que vai ficar assim para sempre, ou que a gente vai adquirir pouca expansão, ou que vai ter pouco resultado. Isso é acreditar nisso e tornar isso verdade, não é? Vamos lá. Dificilmente havia aqui, vamos lá. Ele se perguntou como poderia ter vivido 2 vidas completamente diferentes da mesma vida, que é o que acontece com qualquer praticante dedicado de ciência cristã. A pessoa, depois de 3, 4 anos, ela olha para trás e ela fala assim, mas quem que era aquele indivíduo? Ela não se reconhece a si própria, de tanto que muda. Os dedicados, né? Os dedicados. Os que tiveram um pensamento mágico vai tentar e vai desistir. Vai ver, não consigo, não dá, desisto. Como diz o Clóvis, né? É para meia dúzia. Então tem que ter brilho, tem que escutar um negócio desse e não se conformar. Tem que ficar indignado. Como assim? É para pouca gente? Então é para mim.
Ó, em muitas ocasiões, durante os anos em que conheci, Joel falava da sua juventude, muitas vezes comentando sobre quão pouco havia nele para dar qualquer indicação de como a sua vida se tornaria. Ele se perguntou como poderia ter vivido duas vidas completamente diferentes na mesma vida. Não é uma vida dupla, não. É uma vida antes e outra vida depois da ciência cristã. Em 1958, em Chicago, ele disse, é uma carta do Joel: como isso pôde acontecer? O que poderia fazer com que tal coisa acontecesse? Então eu volto para dentro e eu digo: isso é realmente verdade? Ou seja, ele duvidava da maravilha em que estava se transformando a vida dele. Ele olhava para dentro de si mesmo e perguntava: isso é realmente verdade? Então tá aqui, ó. Eu não sou agora a pessoa que sempre fui, mas não podia mostrar exteriormente porque eu não sabia como alcançá-la. Não é isso pelo que eu sempre ansiava, ou seja, embora ele não soubesse que isso era possível, e nem como, ele sempre ansiou. Por isso, como muitos de nós ansiamos uma transformação em nossa vida por compreensão da vida espiritual ou mecânica quântica, certo? Não é isso que eu sempre tive, mas não consegui superar? Ele se pergunta. Eu sei a resposta. Posso voltar e ouvir minha mãe dizendo: eu sei o que há de errado com você, Joel. Você está procurando por Deus. Eu disse, o Joel dizendo: mãe, como você pode dizer isso? Eu nem sei se existe um Deus. Aí a mãe dele disse: mas eu sei que você está procurando por Deus. Continuando, é um treino, a gente não vai se estender muito, certo? Para entrar na aula de Deepak Chopra. Joel falando: certamente eu era, e esta vida hoje é apenas fruição. Eu vim a este mundo procurando por Deus. Você não pode dizer se olhar nos meus primeiros 38 anos, ou seja, quem olhar os primeiros 38 anos da vida do Joel, nunca diria que ele estava procurando por Deus. Quer dizer, ele tinha uma nuance, tinha uma pesquisa, tinha uma curiosidade, uma inquietude, mas que o negócio começou a andar a partir dos 38. Tudo estava trancado dentro de mim. Eu não ousaria dizer isso a ninguém, exceto minha própria mãe. Ele sabia e a mãe dele sabia, mas ninguém mais percebia, ok? Mais tarde, quando eu tinha 19 anos, disse a minha mãe: descobri que você está certa. Existe um Deus, mas não consigo encontrá-lo. Não importa para quem eu falo, eles não parecem conhecê-lo. E ela disse: bem, por favor, não pare. E quando você encontrá-lo, venha e me diga. Olha o apoio que a mãe dele deu para ele. A mãe dele intuía, isso era fortíssimo na mãe dele. A intuição dela que, de alguma forma, Joel ia encontrar Deus. E eu espero que eu esteja dizendo a ela. Foi um momento muito delicado naquela turma de Chicago, quando Joel contou esse incidente muito tempo depois de sua mãe ter ido embora. Enquanto a mãe e o pai de Joel eram pessoas tementes a Deus, olha que importante esse trecho. Enquanto a mãe e o pai de Joel eram pessoas tementes a Deus, de ascendência hebraica, eles não eram judeus praticantes. E Joel nunca aprendeu nenhum dos preceitos da fé judaica, nunca. Exceto que, quer dizer o quê? Que ele não estudava. Exceto que todas as crianças recebiam a instrução nos 10 mandamentos. Os dias santos, como o dia da expiação e a Páscoa, foram observados no que seria considerado um modo muito insatisfatório
pelos judeus ortodoxos. Isto é, a família Goldsmith observou esses dias, reconhecendo que os judeus estavam observando-os. Simplesmente copiavam. Vamos lá, vamos no embalo. Não iam ao templo ou à sinagoga, e se tivessem matzot na casa da Páscoa, era apenas porque gostavam de comê-los, uma guloseima. Para essa família, os dois principais feriados do ano eram o Natal e a Páscoa. Que família? A família Goldsmith. Não por qualquer motivo religioso, mas porque todos gostavam de dar e receber presentes, e essas férias davam-lhes uma boa desculpa para presentear. Assim, nos primeiros anos da vida de Joel, não havia nenhum treinamento religioso formal, com exceção do conselho de minha mãe, de que obedecer aos 10 mandamentos me afastaria de problemas. Faria de mim um cidadão decente. E se eu tivesse interesse então em assuntos religiosos, eu poderia seguir minha busca de qualquer maneira que se abrisse para mim, sem ser prejudicado por qualquer ensinamento religioso. Depois, se ele tivesse curiosidade, ele podia expandir suas pesquisas, porque não ia estar apinhado de crenças limitantes, certo? Então ele teve um preparo suave, embora nenhum preparo meticuloso, estudo, encaminhamento. Não teve nada disso. Quando Joel tinha pouco mais de 12 anos, sua mãe lhe disse um dia que ele poderia querer saber mais sobre as diferentes igrejas e religiões do mundo, e especialmente sobre Deus. Se ele quisesse começar, ele poderia ter a oportunidade de ganhar um pouco desse conhecimento no templo judaico. Agora vem um trecho interessante, prestem atenção. Porque, tradicionalmente, aos 13 anos, um menino na fé judaica assume a responsabilidade da masculinidade e então deve começar a decidir seu futuro. Por volta de 12 anos e meio, portanto, ele foi enviado a um templo judaico reformista e recebeu instruções para que pudesse ser confirmado aos 13 anos. Para ele, a confirmação era uma experiência desagradável. Ele se rebelou contra o tipo de orações proferidas naquele dia e nunca mais voltou ao templo, exceto muitos anos depois, quando um cliente das vendas dele, enquanto estava na estrada, insistiu em levá-lo lá para um feriado. Ele se rebelou aos 13 anos de idade contra os ensinamentos religiosos. Ele falou, mas o que é isso aqui? Isso não faz sentido. Vamos então agora para a continuidade do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, certo? A gente, desde a aula 1 até a aula 19, nós tivemos a lei 1, a lei da potencialidade pura, o 2, lei da dádiva, 3, lei do karma ou causa e efeito, 4, a lei do menor esforço. Hoje, aula 20, a lei da intenção e do desejo. Lembrando que essas 7 leis não é aquela coisa, 7 leis espirituais, aí tem 7 leis disso, 5 daquilo, 3 da outra. Foi 7 formas que o seu Deepak achou de explicar o negócio. Vamos ter que parar com esse negócio de numerologias, 7 não sei o que, aí não sei o que, não sei da onde. Parar com essa maionese. Certo? Quinta lei. Lei da intenção e do desejo. Vamos lá. Todas as intenções e todos os desejos contêm a sua própria possibilidade de realização no campo da potencialidade pura. A intenção e o desejo possuem um poder organizador infinito. E quando introduzimos uma intenção no solo fértil da potencialidade pura, pomos ou colocamos, porque pomos é uma coisa esquisita,
esse poder organizador infinito a trabalhar para nós. Agora, gente, eu pergunto uma coisa para vocês. É o ego que vai fazer isso? Se a pessoa não tiver na paz interior, com a ausência de crítica e julgamento, com a sombra no mínimo, ok? Com consciência, quando a Amit Goswami fala que tudo é consciência, mecânica quântica fala que tudo é consciência, então existe uma consciência suprema que permeia tudo. Quando que nós somos um pouco unificados com essa consciência? Quando há um grau de conhecimento e confiança nas emoções. Né? Porque o ego, ele quer colapsar as coisas com o poder da mente, mas metido na sombra, metido na crítica e julgamento, na procrastinação. Ele quer continuar tendo a mesma vidinha e quer que coisas aconteçam. Ó, a lei da intenção e do desejo. Todas as intenções e todos os desejos contêm a sua própria possibilidade de realização. No campo da potencialidade pura, vácuo quântico, a intenção e o desejo possuem um poder organizador infinito. Lembra que em uma aula eu citei um negócio, dei uma olhada, pesquisadinha no YouTube, sobre design inteligente? Dê uma olhadinha, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E quando introduzimos uma intenção no solo fértil da potencialidade pura, vamos trocar pela palavra correta, colocamos esse poder organizador infinito a trabalhar para nós. E como que isso acontece? Tem uma ideia, certo? Eu paro de sabotar, eu estudo a respeito, certo? Eu elimino a zona de conforto, eu estudo, medito, pratico ciência cristã, tudo é possível aquele que crê, ok? A presença vai à minha frente, aplanando e preparando o caminho. Eu e o Pai somos um. Deus é um comigo, aqui é onde estou agora. O medo diminui, certo? A insegurança... É lógico, gente, isso aqui é uma explicação simplória, gente. Trabalhar a sombra, estudar o Joel dedicadamente, vai levar a esse raciocínio com sentimento e não como meras palavras. Né? Aí a pessoa se organiza para realizar. Porque esse negócio de tudo é possível, aquele que crê, é sério. A pessoa sai, constrói, faz, se dedique e vambora. Porque é colapso da função de onda, é dupla fenda. O resto é crença limitante. O limite da crença é colapso contrário do desejo da pessoa. Porque as pessoas têm desejos cheios de insegurança, dúvida, medo, procrastinação. Pensamentos religiosos que ficam no subconsciente ali, como crenças limitantes. Né? Sem contar as travas emocionais no circuito da formação da sombra da pessoa. Ó, no princípio era o desejo, ou no princípio era o verbo, né? Ó, que constituía a primeira semente do Espírito. Qual é a primeira semente do Espírito? Semente nenhuma, o próprio Espírito, a onipresença. Como disse uma paciente na terapia, então é uma água parada, só que não é uma água parada, porque não tem onda, não tem uma ondinha que vai. Quando se explica a onda, é simplesmente para se explicar que não há partícula nessa energia. Ela é potencialidade pura. Depois que as partículas surgem e se mantêm manifestas e vibrando, dá potencialidade pura. Então a questão da dualidade onda-partícula é que existe partícula, mas ela ao mesmo tempo é onda, é energia. No princípio era o desejo, que constituía a primeira semente do Espírito. Os sábios, meditando do fundo do coração, descobriram com o seu conhecimento a ligação entre o existente e o não existente. O hino da criação, Rig Veda. Os sábios, meditando do fundo do coração, ou seja, tempo de dedicação e prática para meditar profundamente, descobriram o seu conhecimento, a ligação entre o existente e o não existente. Ou seja, chega no nível de aprofundamento da consciência com meditação e estudo, né, que nem o Joel fala, a mera leitura da verdade é apenas aquisição de conhecimento intelectual e não o enriquecimento e aprofundamento da consciência. Ok? Então, quando a gente sente na meditação um campo unificado, a gente sente que a gente é o nada e o tudo ao mesmo tempo. É uma experiência. É uma experiência da consciência do Cristo. Não pode ser produzida com a mente. Não pode ser produzida com o ego. E nós não estamos usando psicanálise para ensinar poder mental para as pessoas. É justamente o contrário. A parte da psicanálise da alma, o trabalho com a sombra, é para parar as arestas das pessoas que querem ingressar nesse processo.
que querem desenvolver essa disciplina e não conseguem enxergar as travas em si mesmas, as travas emocionais, o limite da crença. Quanta gente que está na terapia já há algum tempo e está bem, está melhorando, de repente aparece uma crença limitante, de repente aparece uma trava. Eu falo, escuta, mas você não está enxergando? Olha aqui, ó, isso é crença limitante. Olha como a pessoa, nossa, se você não me mostra, nunca ia ver um negócio desse. Como eu também não via 6 anos atrás, antes de parar tudo na minha vida para fazer só isso aqui, para poder trazer esse conteúdo para vocês. Ó, a quinta lei espiritual do sucesso consiste na lei da intenção e do desejo. Essa lei baseia-se no fato de a energia e a informação existirem em toda parte na natureza. Ó, a quinta, a mecânica quântica na entrelinha. Tem que saber enxergar o negócio. A quinta lei espiritual do sucesso. Não estou me gabando não, gente, mas tem que aprender a enxergar mecânica quântica nas entrelinhas. Porque depois de trucidar, mastigar, ruminar, dupla fenda, colapso da função de onda, efeito senão, campo unificado, certo? Entropia psíquica, etc., trabalho com a sombra, você começa a enxergar. Se não estiver enxergando mecânica quântica nas entrelinhas, é porque precisa seguir em frente no estudo. A quinta lei espiritual do sucesso consiste na lei da intenção e do desejo. Esta lei baseia-se no fato de a energia e a informação, porque o nosso pensamento enquanto desejo também é energia e também é informação. Ó, existirem em toda parte na natureza. Do que ele está falando aqui? Que a energia da informação, ó, a energia e informação existirem em toda parte na natureza, porque o campo unificado é energia e é toda a informação do universo. Então os nossos desejos caminham por essa energia onipresente, trafegam por ela por comunicação não local. Não interessa onde está o objeto de desejo, não interessa onde está a pessoa que vai fazer a pessoa feliz na vida afetiva, porque ser feliz na vida afetiva é coisa de acréscimo, tem que aprender a viver o reino primeiro. Agora, como é que proporciona o tal do soltar para a coisa chegar até a pessoa? A pessoa tem que estar num fluxo, a pessoa tem que estar vivendo o reino e fazendo as coisas, e soltando e reinterpretando a realidade, não fazendo frequência nem com bem nem com mal. Sendo capaz de olhar para o problema e pensar assim, ó, a graça de Deus é minha suficiência em todos os meus caminhos. Sendo capaz de olhar para as pessoas problemáticas e pensar assim em silêncio, nem eu te condeno. Gente, o praticante da presença, que já está no estudo avançado da prática, qualquer coisa que lhe chega à consciência, seja na televisão, seja na mídia, seja de amigos, vizinhos, parentes, seja na sua própria vida ou de pessoas que lhe trazem algum problema, alguma reclamação, ele está consciente da prática da presença porque ele ora e vigia. Ele é o agente transformador. É através dele que a graça pode se derramar para alguém. Tem um vídeo um pouco mais longo no canal do Regis, de 1 hora, que explica essa situação. Eu vou indicar para vocês. Então, ó, quantos links eu dou de exemplos aqui, exemplos ali, e tal, e tudo. Ó, chama o canal do Regis Brother, O Cristo Realizado e a Lei Cósmica. Um áudio de 1 hora do Senhor Joel. Então, precisa de mais gente unificando, de mais gente individuando, gradualmente, dedicadamente, para que isso crie uma interferência construtiva, para que quando Cristo se realiza em alguém, em algum grau, coisas acontecem para pessoas que a gente nem espera que vão ser beneficiadas. Olha o nível da responsabilidade. E é lógico, né? Como Joel diz no Caminho Infinito, né? Somos beneficiados pela verdade que abraçamos em prol do mundo. Porque a pessoa deixa de se preocupar com seus desejos, suas necessidades. E esse deixar de se preocupar que é o soltar. Enquanto ela faz o resto de forma criativa e produtiva, ela faz tudo que lhe é do gosto da vida, gente. Mas sem medo e sem ansiedade. Agora, se não estudar o que eu indico, são meras palavras. Porque não é a mente que proporciona isso, é a consciência do Cristo desenvolvida na pessoa. E isso não pode ser desenvolvido de forma... apenas de forma intelectual.
É preciso desenvolver um sentir, uma compreensão da onipresença de Deus, o todo. Ó, a quinta lei espiritual do sucesso, tal, essa lei baseia-se no fato, energia, se não... Aqui, ó, vamos ler tranquilo, né? A quinta lei espiritual do sucesso consiste na lei da intenção e do desejo. Esta lei baseia-se no fato de a energia e a informação existirem em toda parte. Na verdade, ao nível do campo quântico, não há nada senão energia e informação. O campo quântico constitui apenas outra designação para o campo da consciência e da potencialidade pura. E o campo quântico é influenciado pela intenção e pelo desejo. Olha só, então se tá no ego, se está cheio de crença limitante, se está no pensamento mágico, se está querendo colapsar com o poder da mente, é crença limitante. E o campo unificado ou o campo quântico é influenciado por essa intenção e por esse desejo, pelo desejo egóico, pelo desejo das coisas sem paz interior, pelo desejo das coisas sem nem saber o que é sombra. O amadurecimento emocional é importantíssimo para o trabalho com a sombra. O amadurecimento emocional e o enriquecimento intelectual. O Joel diz que a gente não precisa de grandes estudos, Quem quer estudar tal faculdade, tal especialidade, tal MBA, não tem importância, é desejo da pessoa, ela deve ir realizar, certo? Mas no geral, para a galerona, precisa estudar sobre o todo ou Deus. Precisa aprender esse negócio de ciência cristã. Não se diz que o Brasil seria a pátria do Evangelho? É assim que está começando esse trabalho. E eu não tenho nenhum receio de dizer isso. Porque como foi dito para o seu... tem uma espírita. Eu vou respeitosamente até citar o nome dela. É a senhora... Deixa eu ver se eu me recordo. Não lembro o nome agora, certo? Ela diz... É bom eu lembrar o nome. Depois eu vou colocar o nome aqui de rodapé, ok? Ela diz que a egrégora Espírito da Verdade falava com o senhor Allan Kardec. Gente, pelo amor de Deus, egrégora Espírito da Verdade é onipresença de Deus, é o onipresente, é o campo unificado. Não tem essa de ETs, não. Esqueçam isso, pelo amor de Deus. Não estou falando que a egrégora, que ela está dizendo que a egrégora Espírito da Verdade era ET. É que esse assunto ET roda por aí. Pô, isso aí é autossabotagem, certo? A egrégora Espírito da Verdade é a onipresença. Sai da boca dessa senhora que explica legal, ok? Tem outros assuntos que ela trata que eu prefiro não comentar, certo? O que interessa é a onipresença de Deus. Isso foi trazido para o seu Kardec. Kardecinho, belezinha? Ó, é a ponta do iceberg, meu querido. Todo o restante da parte espiritual da vida, como isso deve funcionar na vida humana, para que a vida humana seja a vida espiritual, vai vir depois. Quando a ciência puder trazer comprovações. E qual é a comprovação, gente? É o campo unificado vácuo quântico. Aqui, ó. O campo quântico constitui apenas outra designação para o campo da consciência. O que ele está dizendo aqui? Campo quântico e consciência é uma coisa só. A mudança é na consciência. E o campo quântico é influenciado pela intenção e pelo desejo. Vejamos este processo em pormenor. Se reduzirmos aos seus componentes essenciais, uma flor, um arco-íris, uma árvore, uma folha da relva, um corpo humano, veremos que são constituídos por energia e informação, porque no pano de fundo, lá embaixo, só tem o campo quântico. Todo o universo, na sua natureza essencial, representa o movimento da energia e informação. Todo o universo, na sua natureza essencial, ou seja, lá na base, lá na onipresença, é o campo quântico. Representa o movimento da energia e informação. A única diferença entre um ser humano e uma árvore é o conteúdo da informação e a energia dos respectivos corpos. A forma, o arquétipo manifestado do todo. É o pensamento do todo manifestando o ser humano ou a árvore. Então essa questão aqui, gente, eu vou dar uma paradinha aqui para explicar isso aqui. Ó. O campo quântico é influenciado pela intenção e pelo desejo. Essa pessoa tem empresa, tem dívida.
Só a pessoa tem problema, certo? E ela continua sentindo e sofrendo o problema, ela está sendo afetada por esse problema. Isso vem do paradigma materialista. Eu sofro porque eu não tenho. Eu sofro porque tal coisa me desagrada. Então não tem solução nunca. Eu sofro, não sei quando vai mudar. Eu sinto a dor porque eu não sei sentir outra coisa. Não sabe sentir outra coisa porque não tem individuação. É a vida emocional do ego. Então, isso é escuridão espiritual. Enquanto continuar sentindo isso, vai continuar colapsando isso, porque é sentimento que colapsa e não pensamento. O pensamento é capaz de mudar o sentimento. O pensamento é elaborado, um enriquecimento do intelecto, uma elevação da consciência, né? Esse negócio de reinterpretar as aparências, desenvolver ciência cristã, vai ajudar a gente a elaborar o intelecto e mudar a frequência. O que é mudar a frequência? Não é mudar a frequencinha, não, das olo, não sei o quê. Mudar a frequência muda porque deixa de emanar a frustração, o medo e a ansiedade, por compreensão. Então ela vê que tá tudo, a casa está caindo, como diz o Joel no capítulo 10 do Sabedorias do Caminho Infinito. Estudante espiritual, regozija-te com a queda do edifício exterior, pois o templo interior te será revelado. Ou seja, ele tem que ficar num treino de não se abater com a situação externa, não importa o quanto que a casa caia, nem que caia a favela, certo? Agora, como é que vai desenvolver um negócio desse se não estudar, se não entender lá? Então o campo quântico é influenciado pela intenção e pelo desejo. É necessário fazer esse trabalho árduo, né? Esse trabalho do conhece-te a ti mesmo é um trabalho árduo. Quem estiver assistindo às palestras da senhora Lúcia Helena Galvão, que é uma sumidade, inteligentíssima, para mim ela é praticamente uma ativista quântica. Conhecimento que essa mulher tem. Lúcia Helena Galvão no YouTube, ok? As palestras dela. O que ela diz ali? Que o pensamento pode ser transformado. Quando a gente transforma o pensamento, por aprender a refletir, aprender a raciocinar, que a psicanálise chama de elaboração mental, a emoção muda. Porque a capacidade de entendimento filosófico leva a uma compreensão da vida, ainda mais se estiver entendendo mecânica quântica. Aí essa expansão pode ser utilizada para entender as entrelinhas do material do Joel. No plano material, tanto o ser humano como a árvore são constituídos pelos mesmos elementos reciclados, basicamente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros elementos em menores quantidades. Poderia adquirir esses elementos numa loja de hardware por pouco dinheiro. Portanto, aquilo que faz a diferença entre o ser humano e a árvore não é o carbono, nem o hidrogênio, nem o oxigênio. Na verdade, o ser humano e a árvore realizam trocas constantes de oxigênio um com o outro. A verdadeira diferença entre os dois reside na energia e na informação. No sistema da natureza, nós somos uma espécie privilegiada. Possuímos um sistema nervoso capaz de reconhecer o conteúdo da energia e informação do campo localizado que dá origem ao nosso corpo físico. Possuímos a experiência subjetiva desse campo, sob a forma dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, memórias, instintos, impulsos e crenças. Agora nós vamos dar uma analisada na situação aqui. No sistema da natureza, nós somos uma espécie privilegiada. Por quê? Porque o ser humano é o topo da escala evolutiva. Embora tudo seja consciência, o ser humano é a criatura, o arquétipo, o ser existente no universo, que é capaz de interpretar, absorver e compreender tudo. É só entender Deus. É só entender o todo. Né? Então, enquanto isso não é curiosidade na vida da pessoa, enquanto isso não movimenta a pessoa, aonde ela está? Na escuridão espiritual, paradigma materialista. Possuímos a experiência subjetiva desse campo, que é o pensar, certo? Sob a forma de nossos próprios pensamentos, aqui é a confirmação. Sentimentos, emoções, desejos, memórias, instintos, impulsos e crenças. Ou seja, o ser humano é como se ele fosse um coração a pulsar,
a pulsar e criar o colapso da função de onda. Então ele colapsa tudo o tempo todo. Só que não tem, gente, sem individuação e com o ego, não tem como colapsar benesses. Porque colapsar tudo que se quiser, tudo, para aumentar a zona de conforto, é ego. Então, isso é pensamento mágico. E não é assim que as coisas funcionam. Como é que as coisas de acréscimo vão chegar? Precisa viver o reino, estar no estado de alegria, felicidade, individuação, compreendendo o outro, não criticando, não julgando, praticando a presença, entrando em meditação para sentir a presença. Às vezes demora 2, 3, 4 anos para... A gente não sabe que tamanho que é a montanha do ego de cada um para começar a pôr a pá lá e tirar, como diz o Joel lá no Trovejar de Silêncio. Certo? E quem mete a pá ali é o superego. Porque é o lixo do ego mal formado, da deformação do ego, da imaturidade emocional, formada no decorrer do desenvolvimento emocional deformado da personalidade humana, que aprende a criticar, julgar, condenar, fazer birro, o outro culpado, eu sou o certo, e deixa a vida me levar. Isso é paradigma materialista. E também possuímos a experiência objetiva desse campo através do corpo físico. O nosso corpo físico é um instrumento de percepção, não é físico, né? Isso aqui é só um corpo. É um instrumento de percepção, de ação, de movimentação. É um instrumento da graça, né? É o vaso vivo, é o templo de Deus, né? Que nem está lá no Escada de Jacó, né? Que toda a terra faça silêncio, né? Porque Deus está como é que é a frase? Que toda a terra faça silêncio diante de ti, porque Deus está em teu templo. Aqui, ó. É assim, ó. O Senhor está em seu santo templo, que toda a terra faça silêncio diante de ti. Ou seja, é a própria pessoa que tem que fazer o silêncio para chegar nisso, para entender e sentir isso um pouco. E também possuímos a experiência objetiva desse campo através do corpo físico. E por meio do corpo físico, temos a experiência desse campo sob a forma do mundo. Mas tudo constitui a mesma substância primordial, certo? Por isso, os profetas antigos diziam: eu sou isso, tu és isso, e isso tudo o que existe. E isso é tudo, eu sou isso, tu és isso, e isso é tudo o que existe. O nosso corpo não se encontra separado do corpo do universo, pois no plano dos mecanismos quânticos não existem fronteiras definidas. Somos como linhas ondulantes, ondas, autuações, convulsões, remoinhos, perturbações, localizada no imenso campo quântico. O imenso campo quântico, o universo, constitui uma extensão do nosso corpo. Que nem o Joel fala num dos áudios do canal do Regis, ele diz assim, para a gente refletir sobre o seguinte trecho: Deus é espírito. Se ele é espírito, ele é invisível e ele é onipresente, certo? Uma reflexão. Está lá em meditação, vai pensar isso. Não que meditação seja pensar. Isso é meditação contemplativa. Só vai entender isso o praticante já razoável, que já tiver praticado a meditação transcendental, aprendido a se acalmar, aprendido a não projetar sombra e estiver aprofundando esse enriquecimento e aprofundamento da consciência. Aí ele vai ser capaz de refletir dentro da meditação e sentir um aprofundamento, né? Deus é espírito, então ele é onipresença. Deus é espírito, Deus é eterno, sempre existiu. Deus é infinito, nossa, não tem fim. E Deus é perfeito. Se ele é isso, eu também sou. Nós também somos. Então, isso é a consciência do Cristo em nós. Isso vai dar o poder de sair voando, ser o Superman, fazer as vontades do ego? Lógico que não, né, gente? Isso vai trazer paz e tranquilidade para confiar no todo e para fazer o que interessa, enquanto continua estudando, meditando, praticando e sentindo essa harmonia nas emoções.
Vocês querem quantos mais exemplos sobre sentir? Como, meu Deus do céu, como desenvolver o sentir? O corpo como um instrumento de percepção, a psique, a emoção e o próprio ego que se frustra diante das coisas que não quer, que não consegue, é o instrumento de percepção. Nós devemos estar atentos a essas emoções, a esses desgostos, a essas frustrações, a esses sentimentos de inferioridade. Não tem nada errado com isso, gente. Precisa disso para individuar. Precisa sentir isso. Porque se não sentir isso, gente, se não sentir a desarmonia, o desgosto, o destempero, as dificuldades da vida, se não existir isso, a pessoa não existe. A pessoa é morta, inexistente, ausente, não criada, certo? Esse processo é infinito. O processo de perceber a desarmonia, o desgosto, os desejos, a vontade de dar certo, de se libertar do sofrimento, isso é individuação. A consciência do ser humano nasce como ser humano para esse processo, é inevitável. Agora, o sofrimento se perpetua enquanto se nega o todo, enquanto se luta contra o todo. Daí que surgiu na Bíblia toda essa fantasia de que Deus castiga, de que Deus abate os seus inimigos. Deus não tem inimigo, são as pessoas que fora do processo de individuação, fora da unificação, são inimigas do todo, porque elas não compreendem o todo ou Deus dentro de si. Então elas esperam de um todo Papai Noel externo que não existe, pede e não acontece nada, e elas vivem raivas, frustrações, decepções e todo tipo de desgosto, somatização e problema da vida humana. Né? Isso torna o ser humano egoísta, imaturo, imprevisível, violento, intempestuoso, e a sociedade vive esse caos, porque é um cada um por si, é um pelo amor de Deus. Então, esse sentir isso é a ferramenta que permite perceber, opa, o que é que acontece aqui? Se existe um Deus, e começar a desenvolver o raciocínio. O sistema nervoso humano não só reconhece a informação e a energia do seu próprio campo quântico, como também pode conscientemente modificar o conteúdo e a informação que origina o seu corpo físico, já que a consciência humana é infinitamente flexível devido ao seu maravilhoso sistema nervoso. Do que ele está falando aqui? Neuroplasticidade. Sistema hormonal, neurotransmissores. O sistema nervoso humano não só reconhece a informação e a energia do seu próprio campo quântico. O que é próprio campo quântico? A sombra da pessoa, os problemas da pessoa, os sentimentos da pessoa, a visão limitada dela é o campo quântico dela, é aquilo que ela percebe. São as limitações que ela mesma criou, porque ela engoliu goela abaixo o paradigma materialista. O sistema nervoso humano não só reconhece a informação e a energia do seu próprio campo quântico, como também pode conscientemente modificar o conteúdo e a informação que origina o seu corpo físico. Mas como assim, Santos? Você está ficando louco? Que negócio é esse que você está falando? Vamos lá então. Aqui, O sistema nervoso humano não só reconhece a informação e a energia do seu próprio campo quântico. Sistema nervoso. Vamos usar um trocadilho aqui meio sarcástico. Sistema nervoso. De nervoso, irritação. Que ódio, que raiva. O sistema nervoso não reconhece o nervosismo. Não reconhece a necessidade. Não reconhece a ansiedade. Ela é sentida. Como é que ela vai ser negada? Nós temos que parar de negar esses sentimentos para fazer uma integração da sombra, uma aceitação, uma não oposição ao mal, desistir da luta. Desistir da luta não é fazer nada, certo? É desistir de fazer mal e porcamente. É desistir de ficar só na zona de conforto e fazendo qualquer coisa meia boca. Vamos lá. Como também pode modificar conscientemente o conteúdo e a informação que origina seu corpo físico, já que a consciência humana
é infinitamente flexível devido ao seu maravilhoso sistema nervoso. O sistema nervoso é a alma humana, é a percepção humana. É ela que percebe tudo ao nosso redor. Agora, qual é a capacidade de interpretação que a pessoa tem das situações? Porque ela está enraizada no campo quântico. Cada emoção, pensamento, sentimento que ela tem cria um colapso de função de onda, de uma interferência construtiva ou destrutiva. É inevitável. Nós temos isso, um trechinho disso, lá no Escada de Jacó. Vamos lá de novo. Pegar um pedacinho. Eu sei até o que é. Quer ver? Eu vou pôr o link do Escada de Jacó de novo nesta aula aqui na descrição. Certo? Aqui, ó. Vedes assim que Deus está dentro da alma, como poder, substância e inteligência, ou em termos espirituais, sabedoria, amor e verdade. Vontade, sendo manifestado na forma, ou expressão pela consciência, a qual determina a forma pela crença ou concepção que conserva na mente. Conservar é permanecer naquilo, ok? Se nós ficarmos variando, titubeando, escorregando, e um pelar e um pecar, está permanecendo no quê? Na dúvida, né, gente? Se isso não... Agora vem o trecho que eu queria. Se isso não fosse verdade, não vos seria possível mudar ou transformar a vossa forma pela renovação de vossa mente ou mudança de vossa crença, como se acha em Romanos 12:2. Vossa crença que vossa forma é separada de vosso espírito é que faz a vossa forma envelhecer e morrer, ou ter problemas um atrás do outro. A vossa crença que vossa forma é separada de vosso espírito, ou da onipresença, da consciência. Então a mudança é na consciência para mudar as circunstâncias. Enquanto a nossa consciência é de problema, frequência com problema, crítica e condenação, a nossa consciência é isso. Então ela atrai o que tem na consciência. Pronto, só um pequeno trecho do Escada de Jacó. Vamos dar sequência aqui para terminar essa aula por hoje. Podemos conscientemente, voltando para o livro do Deepak, podemos conscientemente mudar o conteúdo da informação e energia do nosso próprio corpo mecânico quântico e assim influenciar o conteúdo de energia e informação da extensão do nosso corpo, o nosso ambiente, o nosso mundo e provocar nele a manifestação das coisas. É lógico, gente, se a gente ler esse livro do Deepak com pensamento mágico, só vai enxergar pensamento mágico aqui, mas não é nada disso que está aqui. Certo? E provocar nele a manifestação das coisas depende de uma movimentação do ser humano na vida humana. Né? Depende de fazer. Colapsar não é fazer? Se movimentar para criar o colapso? Porque com a mente a gente vai ficar criando só no campo da mente. E como o Joel disse, né, numa palestra lá na Califórnia, que caiu uma tonelada de tijolos na audiência quando ele falou: a mente não é poder, e o povo tinha ido lá atrás de pensamento mágico. Joel, hein? Um grande metafísico que passou por isso, desenvolveu, estudou, aprofundou, entendeu o poder da alma em nós. A vós foi dado todo poder. O que isso quer dizer? Então essa união, a primeira coisa que acontece, que eu já falei, é uma harmonia nas emoções que vem pela compreensão e prática, dedicação ao processo. Não abandona a vida de rotina, começa a fazer tudo que faz cada vez melhor. Agora, se ficar pensando como, sem estudar, se ficar nos desejos do ego, nas imagens mentais, é sabotagem e procrastinação. Não muda nunca. A intenção, vamos lá.
Essa transformação consciente realiza-se através de... Lá vem Joel no meio do DEPAC, tenho certeza, porque eu não li isso aqui ainda. Essa transformação consciente realiza-se através de duas qualidades inerentes à consciência: a atenção e a intenção. Então é uma atenção, que é orar e vigiar, e é a intenção. Intenção do quê? De compreender a realidade das coisas, de não projetar sombra, de não tirar a espada da bainha, de não criticar. É uma intenção na consciência. A consciência pratica a intenção e leva uma vida normal, orando e vigiando e seguindo em frente. A qualidade da intenção aplicada ao objeto da atenção orquestra uma infinidade de ocorrências espaço-temporais que conduzem ao efeito pretendido, porque o efeito pretendido é o acréscimo daquele que vive o reino. Então a primeira coisa a ser estabelecida é o início da prática da vida do reino. Desde que sigamos as outras leis espirituais do sucesso. A qualidade da intenção aplicada ao objeto da atenção orquestra uma infinidade de ocorrências espaços temporais que conduzem ao efeito pretendido, desde que sigamos as outras leis espirituais do sucesso. Olha só isso. A qualidade da intenção aplicada ao objeto da atenção, ou seja, a coisa que a pessoa quer, a situação que a pessoa quer, ela tem que saber que ela quer aquilo, mas aprender a soltar e ir em direção daquilo, sem medo, sem ansiedade e sem pressa, vendo o que está ao seu alcance fazer e não esperando que a coisa chegue do nada, certo? Não esperando que... A qualidade da intenção aplicada ao objeto da atenção, a qualidade da intenção, do desejo, aplicada ao objeto da atenção. Eu estou com a atenção naquilo, eu mirei naquilo, é lá que eu vou chegar. Tudo é possível aquele que crê. Orquestra uma infinidade de ocorrências espaço-temporais que conduzem ao efeito pretendido. Dentro dessas ocorrências espaço-temporais que são orquestradas pelo universo, vai ter desarmonia, vai ter pedras de tropeço, e são elas que, quando reinterpretadas na harmonia da não oposição ao mal, nos conduzem por esse fluxo, certo? Desde que sigamos as 7 leis espirituais do sucesso. Isto acontece porque no solo fértil da atenção, a intenção possui um poder... A intenção produz um efeito organizador infinito. Por isso que a projeção de sombra causa tantos problemas na vida do ser humano. Porque ela também tem poder infinito para desorganizar. Certo? Então é uma energia em ação. Agora, como que a gente vai superar o mal? Tem que superar a crença no mal. Aprender a aceitar a sombra, aceitar o mal, não se opor a ele para estar na harmonia, para que essa intenção construa a vida da pessoa. Não interessa se a casa está caindo. Se a casa estiver caindo e ele continuar sofrendo, ele ainda está naquela primeira frase do Sermão da Montanha: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Só que ele ainda não sente consolo porque não aprendeu a parar de chorar. E a única coisa que nos ensina a parar de chorar é bagagem intelectual, que busques o conhecimento como buscas o alimento do dia a dia. Então, fora a rotina, fora tudo que a gente faz todo dia, se ficar lendo 2, 3 parágrafos por dia, não vai chegar a lugar nenhum. Se não meditar, não vai chegar a lugar nenhum. E se meditar pouquinho, não vai chegar a lugar nenhum. Certo? Como é que vai aprofundar e enriquecer a consciência? Ninguém é obrigado a seguir esse modelo de prática. Ciência cristã, disciplina da alma, isso são para os receptivos. Nós não estamos obrigando aqui todo mundo, querendo mudar a crença de todo mundo. É para aquele que for receptivo, a hora que bater o olho no caminho infinito e falar: meu Deus, o que é que eu tenho em mãos? O que é isso daqui? Porque aquele que lê uma vez, na segunda desiste, encontra dificuldade, é a resistência do ego, ele não está tão receptivo. O sofrimento está maior que a compreensão do indivíduo. Não tem sede da verdade ali, certo? Tipo assim, não está tão revelador para mim a segunda leitura. Por quê? Porque o sofrimento está tão grande em cima da cabeça da pessoa que ela não tem sossego para interpretar o assunto. Né?
Então o que ela precisa? De prática na meditação e persistência na leitura, se ela quiser entender o assunto. Se não quiser, sinto muito. Vamos lá para o fim da aula. Ó, esse poder organizador infinito significa o poder de organizar uma infinidade de ocorrências espaços temporais, todas ao mesmo tempo. Por quê? Se a gente adquire a prática de não se opor ao mal, estar com a sombra no mínimo, porque está individuando, certo? Isso está colapsando toda a realidade a todo instante, mesmo com pedra de tropeço e dificuldade, gente. Mudou a consciência da pessoa, mudou. Agora, se a consciência dela mudou, ela está tranquila e tem foco, ela faz o que com isso? Nada. Podemos ver a expressão deste poder organizador infinito em cada folha de relva, em cada flor da macieira, em cada célula do nosso corpo, ou seja, a perfeição do universo. Encontramos-lo em tudo o que está vivo. Tudo que está vivo, tudo é vivo. O vácuo quântico, o campo unificado é vivo. É pura consciência, é pura energia, é puro amor. E qualquer coisa inanimada também é viva, é átomo funcionando. Então está tudo vivo. No sistema da natureza, todas as coisas se encontram ligadas umas às outras, pelo campo unificado, emaranhamento quântico. A marmota sai debaixo da terra e sabemos que a primavera está a chegar. Em certas épocas do ano, as aves começam a emigrar para locais determinados. A natureza constitui uma sinfonia. E essa sinfonia é orquestrada em silêncio, no plano primordial da criação, lá no campo unificado. O corpo humano constitui outro bom exemplo dessa sinfonia. Uma simples célula do corpo humano realiza cerca de 6 trilhões de coisas por segundo e tem de saber o que estão a fazer todas as outras células do organismo. O corpo humano constitui um bom exemplo dessa sinfonia. Uma simples célula do corpo humano realiza 6 trilhões de coisas por segundo e tem que saber o que estão a fazer todas as outras células ao mesmo tempo. Como que uma célula sabe disso? É uma harmonia, uma sinfonia, certo? Tudo funcionando. O corpo humano pode ao mesmo tempo tocar música, matar germes, fazer um bebê, recitar poesia, controlar o movimento das estrelas, pois o campo da correlação infinita faz parte do seu campo de informação. Vai continuar aqui, a gente vai continuar na próxima aula, certo? Deixa eu anotar onde a gente parou aqui. Depois que nós terminarmos essa série de Deepak Chopra, eu já informei que eu vou ficar um tempo ausente, talvez 2, 3 meses, não sei. Talvez de vez em quando, nesse período, eu solte algum vídeo mais curto, né? Mas o próximo trabalho, provavelmente só o ano que vem. E não sei se vai ser um trabalho para o YouTube, não sei se já vai ser uma obra do Joel, isso aí é esse período de recolhimento que vai decidir qual vai ser o próximo trabalho. Eu vou estar em preparo, ok? Então, o livro da série, Os Sete Leis Espirituais do Sucesso, é um excelente exemplo para nós pegarmos essa coisa que o Deepak traz, que é a beatitude, o campo da potencialidade pura, a intenção e o desejo, e nuances de mecânica quântica dentro de todas essas aulas, trazendo sempre alguns comentários e um incentivo para estudar o material do Joel, gente. Porque não é, né? Que essa ficha precisa cair. Esse conhecimento serve para enriquecer o intelecto de certa forma, nós compreendermos a questão dupla fenda, campo unificado e soltar esse assunto, para ver se passa a trabalhar a sombra, para ver se passa a individuação. Não tem individuação sem trabalho com a sombra. Então, todo esse conteúdo, mecânica quântica e etc e tal, é para entender o quanto antes o assunto e soltar o negócio.
É para ver que a intenção, o desejo, a harmonia deve ser devidamente amadurecida, estabelecida no conhecimento e no comportamento humano. Não é porque vai se tornar bonzinho que vai conseguir as coisas, não. É o grau de comunhão com Deus, é o grau de unificação, certo? É o grau em que a pessoa atinge, aonde ela é o vaso vivo do Espírito Santo, aonde ela é a graça na vida, para ela manifestar graça, para ela colapsar isso. Porque isso é o Cristo em nós, é a mente do Cristo em nós, é a presença da consciência crítica em nós e não o poder da mente. Todo o restante do conteúdo que teve até agora, de poder da mente, PNL, etc e tal, neuroplasticidade, é para entender a mecânica que faz com que o ser humano impacte a realidade. Agora, ele não tem, gente, como impactar a realidade de forma positiva, próspera, benéfica, madura, e benéfica para a sociedade, para o próprio ser humano, para o seu processo de individuação, sua iluminação, na zona de conforto, na procrastinação. Então, querer as coisas a todo custo, estudando de forma rasa, é autossabotagem. Ninguém precisa virar um nerd. Começou a estudar o Joel, começa a entender o negócio. Eu já ouvi comentários de gente que pega, mas está parecendo católica, está parecendo bíblica, está parecendo não sei o quê. É o contrário. O Joel entendeu mecânica quântica na palavra. E é isso que ele tenta passar. É isso que ele passa no material dele. Leiam o livro que a gente está trazendo toda a aula. A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. E vejam o que foi a vida desse homem. Todo o objetivo, gente, desse trabalho, da psicanálise da alma, que como eu já disse, não é nenhuma organização, é um trabalho solitário, certo? Tem uma ajudante, uma outra ajudante, talvez apareçam mais alguns, mas vai ser pouquíssima gente. Não é nenhuma organização, nós não pretendemos ter domínio sobre o caminho infinito. Simplesmente, o caminho infinito é um material, e as obras de Joel, material maravilhoso desse iluminado, desse metafísico, que ajuda a compreender a situação. Aqueles que estão revoltados, que estão doentes da mente, do emocional, frustrados com a vida, na catarse, na catarse coletiva, gente na emergência do despertar espiritual, frustrado com os pensamentos a respeito de religiosidade que não os levou a lugar nenhum. Agora nós estamos falando que a religião está errada? Não, a Bíblia é a mesma para todo mundo, é uma questão de interpretação. Não pode ficar na questão do Deus do externo. A vós foi dado todo o poder. O reino está dentro de vós. Como é que nós vamos entender essa situação sem individuar, sem estabelecer o reino dentro? Então, todo o objetivo da psicanálise da alma, todo o objetivo da psicanálise da alma é simplificar a coisa, não ficar nos tecnicismos dos complexos, dos narcisismos e os ismos da psicanálise, da psicologia. É simplificar. Tem ego, superego, self e o trabalho com a sombra, né? Tem a imaturidade do ego, né? A cristalização emocional da birra, vamos falar de forma mais popular possível, certo? E o que a mecânica quântica tem a ver com isso? Então, é simplificar, porque o tal do Kohut, do Jung, procuraram simplificar. A psicanálise da alma procura simplificar ainda mais. Eu não tenho vergonha nenhuma e não me sinto melhor que ninguém por causa disso. O meu trabalho é uma sequência do trabalho do Jung. Uma vez eu disse isso para 2 terapeutas que estavam atendendo. Elas me olharam como se estivessem olhando para um maluco. Falaram, não, você tem que continuar vendendo, seu negócio é vender produtos. Foi, que nem já foi para o Joel no passado, vocês vão ver lá no livro da Jornada Espiritual do seu Joel. Certo? Mas o meu negócio era outro. Então o objetivo da psicanálise da alma é simplificar esse processo da compreensão da individuação, usando o material de Joel, mecânica quântica e o trabalho com a sombra dentro do atendimento terapêutico ou dentro do conhecimento que me é possível passar para que vocês possam fazer terapia autocognitiva, que nem sempre é fácil e nem foi fácil para mim. Ok?
Então fica aqui mais uma vez aquele recado de que a escolha é sua. Há uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Morfeu, 1999. Até a próxima.